A mudança faz parte da vida e tudo aquilo que hoje encaramos como garantido, amanhã pode já não fazer parte do nosso caminho. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Estamos de volta com esse podcast que é um grande sucesso em todo o sul de Minas, em todo o leste paulista e, por que não dizer, em todo o Brasil, em todo o mundo. Afinal de contas, estamos nas redes sociais, essa rede mundial, de comunicação. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente inicia o programa de hoje agradecendo a Droga Nossa, do meu amigo Vanderlei e do Marco Aurélio, também ao Laboratório São Francisco, do Alexandre e da Dani, Cicobi Cred Inter também por aqui, Serralheria Bom Jesus, do meu amigo Paulinho. Alô, Paulinho, aquele abraço. Expresso Cash está no ar. Qualidade é com Serralheria Bom Jesus. Serviços produzidos por profissionais extremamente competentes. Serviços executados com produtos de primeiríssima linha. Projetos, cálculos, execução, montagem, estrutura metálica, portões automáticos, portas, vitrôs, sacadas, grades, escadas caracol e reta. Fale com a Serralheria Bom Jesus. 3555-3629, na Avenida Deputado Humberto de Almeida, 1186. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. E agora no nosso Expresso Cast, continuando com aquele papo que a gente anunciou na semana passada sobre o Setembro Amarelo, e a gente está gravando esse programa nos últimos dias do Setembro Amarelo, eu convidei mais uma psicóloga para tratar desse assunto que é extremamente sério, importante e sim, deve ser debatido, deve ser falado. Vamos falar de novo sobre o Setembro Amarelo, esse mês de prevenção ao suicídio, com a psicóloga Mariana Marques. Seja muito bem-vinda, Mariana, aqui é o Expresso Cast. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em poder estar tendo esse bate-papo aqui com você e falar de um assunto tão importante. Verdade, Mariana, extremamente importante. E eu acho que esse mês de setembro não deveria ser só no mês de setembro, a gente deveria falar sobre isso o ano todo, né? Mas esse mês de setembro o assunto acaba ganhando mais visibilidade, né? Isso é importante, né, Mariana? Sim, é muito importante. Não só falar no mês de setembro, mas falar sempre sobre esse assunto, né? Ter campanhas sobre esse assunto. E você acha que durante esse mês de setembro as pessoas acabam ficando um pouco mais curiosas sobre o tema? Você, por exemplo, como psicóloga, tem uma procura maior, ou quem sabe, né, de repente, teus amigos que sabem que você é psicóloga acabam perguntando mais sobre esse assunto ou não? Sim, sim. Sempre surge esses assuntos nos grupinhos, sempre alguém pergunta alguma coisa, ouviu alguma reportagem, entra no assunto, ficam mais curiosos, sim. Você formou como psicóloga há quanto tempo, Mariana? Faz 2 anos. 2 anos. Nesse período de 2 anos, esse tema, suicídio, é o tema assim, de maior impacto para vocês, psicólogos? É aquele tema que chama mais atenção, que é mais difícil de se tratar ou não? Tem outras questões piores que essa? Eu acho que na psicologia tem várias questões que é difícil de se tratar, né? Até os transtornos psicológicos mesmo, mental, a depressão, é um tema difícil de se tratar e que acaba englobando junto com o suicídio, né? Mas tem outros temas, sim, que tem essa dificuldade aí. Mariana, geralmente todos esses transtornos, se não tratados a tempo, acabam levando ao suicídio, a maioria deles? Então, hoje as pesquisas falam que 98% dos casos de suicídio é de depressão, é relacionado a um transtorno mental. O primeiro é o de bipolaridade e o segundo é o de depressão, né? Então, quanto mais cedo ser diagnosticado, é melhor, né? Porque aí previne muito
a morte por suicídio. Vamos falar sobre a questão da bipolaridade, porque tem muita gente que não sabe, né? O que é a bipolaridade? A gente falou muito com a Heloísa no primeiro programa, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. O que vem a ser essa bipolaridade? Quais os sintomas? Como é que a gente identifica uma pessoa que é bipolar? Como é que é isso? Então, a bipolaridade é um transtorno de humor, né? Ela tem 2 episódios. Ela tem o episódio depressivo e o episódio de mania. Quando a pessoa está no episódio de mania, ela costuma ser muito eufórica, né? Quer tudo para ontem, é aquela pessoa muito proativa, acelerada, a fala dela é acelerada, ela é acelerada. Ela tem uma mania de grandeza muito grande, ela quer comprar tudo e ela não pensa no ato, né? Ela vai lá e compra, não pensa depois como que vai pagar. Ela tem uma autoestima muito elevado e por parte do tempo dela, da vida dela, ela pega e fica depressiva. Na parte depressiva, o autoestima dela cai, ela fica sem motivação, ela perde a vontade por atividades cotidianas mesmo, do dia a dia, e a depressão dela é bem profunda, sabe? Então ela tem esses 2 episódios. Então, Mariana, mas aí isso é tudo ao mesmo tempo? Na mesma hora, no mesmo dia, acontece tudo ou não? Não, é em períodos, semanas, meses. Tem pessoas que às vezes ficam 5 meses na fase de mania e 2, 3 na fase de depressiva. É por períodos. É difícil, então, identificar, né? É difícil. Tanto que o transtorno de bipolaridade ele é o índice aí maior de morte por suicídio por conta disso mesmo, porque as pessoas elas acabam julgando muito, porque, por exemplo, num dia a pessoa está muito feliz, é aquele funcionário muito feliz, é aquela pessoa muito feliz, e depois de um tempo, essa pessoa já tem outros tipos de comportamento. Então, a pessoa não entende, ela fala assim, nossa, até ontem estava tão feliz, né? Agora hoje tá assim, é drama, a pessoa está fingindo, né? As pessoas não entendem esse transtorno. Mariana, mas vamos pensar aqui numa maneira da gente ajudar a identificar isso. Para mim, leigo, é muito difícil eu perceber isso, ainda mais se a gente não convive muito com essa pessoa, né? Se eu vejo uma pessoa hoje na rua, ela cumprimenta, ô, Antônio, claro, não sei o que tem. Beleza, daqui a uma semana eu encontro a pessoa. É dessa forma. Mas e aí, como é que eu vou... Eu, por exemplo, jamais vou conseguir identificar uma pessoa, então, Sim, bipolar. Tem que ser mais a família, que está mais perto dessa pessoa, que tem um convívio maior com essa pessoa, percebe assim, nossa, ele é tão feliz, ele é tão eufórico, tão acelerado, e outros tempos ele fica de cama, ele fica mal, então tem que procurar ajuda de um profissional, porque só o profissional vai conseguir identificar, né? A Heloísa falou sobre essa questão de procurar um profissional, eu achei extremamente pertinente a fala dela, e você agora também tocou nesse assunto. A gente quer muito ajudar, né? O brasileiro, nós aqui somos muito solidários, né? A gente vê uma pessoa mais tristinha, a gente chega para falar o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes a gente precisa também saber ajudar, né, Mariana? Não é só chegar e falar assim, não, isso já aconteceu comigo, vai passar. Não é só isso, né? Talvez esse seja aquele, vamos dizer, os primeiros socorros. Mas o importante é a gente levar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para um profissional, né? As pessoas que querem ajudar, muitas vezes elas querem mostrar que outras pessoas já passaram por isso e estão bem, que ela quer colocar histórias da própria vivência dela para poder incentivar o outro, mas a gente esquece, Antônio Cláudio, que cada pessoa tem uma forma de sentir. Então, um acontecimento que acontece com uma pessoa e a mesma coisa acontece com a outra, as formas de sentir vão ser diferentes, né? Então, a gente não tem que colocar exemplos, não tem que vir com aquelas frases, fulano de tal passou pela mesma coisa que você e já superou, né? Você tem que ser forte. Então, essas frases acabam desmotivando a pessoa, né? Porque a pessoa, ela quer um acolhimento, ela quer que alguém acolhe ela naquela dor, ela quer que alguém escute o que ela tem para falar, e a importância de escutar sem julgamento, sem críticas, né? E oferecer ajuda para ela. Falar, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, mas eu estou aqui disposta a te ajudar.
né? Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, né? Ô, Mariana, o apoio da família em casos como esse, eu acho que é essencial, fundamental, né? Porque se a família não tiver ali ao lado, a pessoa meio que desiste, eu acho, até das consultas com o psicólogo, não é? Vai uma vez, vai duas vezes, aí de repente, quando a Mariana começa a atingir o ponto, né, o gatilho ali, a pessoa já, opa, não volto mais. Não tem muito disso, ou é impressão minha? Não, tem. A família é de extrema importância, né? A família que tem que dar esse amparo, tem que dar esse incentivo para a pessoa. É muito importante que a família acompanhe o processo dessa pessoa, porque as pessoas acham assim, tá no psicólogo, tá no psiquiatra tomando medicação, não tem mais risco. E não é assim que as coisas funcionam. Porque o tratamento ele é a longo prazo. A pessoa não vem aqui e daqui uma semana, 2 semanas, ela já não tem mais nenhum sintomas. Não é assim. Ele é a longo prazo. Então, a família tem que ter essa atenção. Esse a longo prazo, a gente poderia dizer que é quase para a vida toda, Mariana, ou não? Não para a vida toda. Depende muito da resposta do paciente, né? Tem pacientes que lidam com o tratamento muito bem, aceitam muito bem, e com isso facilita com que o tratamento seja mais curto. E tem pacientes que têm uma certa reação diferente, uma certa rejeição ao tratamento, não quer se ajudar, vamos dizer assim, né? Já está mais entregue à situação, e aí o tratamento fica mais prolongado, né? E acontece da pessoa aí passar aí com o psicólogo, no caso, passou lá no consultório da Mariana, conversou com a Mariana, melhorou aquele quadro, e daqui a alguns anos ter uma recaída? Isso pode acontecer? Acontece muito, Antônio Cláudio. Muito? Muito. A pessoa que teve uma vez a depressão, uma pessoa que tem os pensamentos suicidas uma vez, a chance dela ter de novo é muito grande, né? É muito grande. Então, a pessoa tem que estar atenta a isso. Eu falei isso com a Heloísa no programa passado, nas outras entrevistas que eu fiz, antes até do Expresso Cast, um tema que os psicólogos sempre levantam e gostam de falar é aquela questão dos mitos, né? Quem fala, não faz, né? E isso é a pura verdade, né? Eu até gostaria da gente tocar nesse tema de novo, porque isso é muito importante, e muitas vezes a gente ouve, né? Não aguento mais essa vida, vou acabar com a minha vida. E a gente fala assim, nossa, tô cansado de ouvir isso. E passa alguns dias, a pessoa vai lá e tira a sua própria vida. Então, isso é um sinal de alerta, né, Mariana? É importante a gente ficar ligado nisso. É um sinal de alerta, principalmente entre os adolescentes, porque os adolescentes costumam ter muito essa questão da aceitação do outro, da resposta de outro. Então, quando o adolescente vai lá nas redes sociais e posta lá, olha, minha vida não tá boa, eu vou tirar minha vida, tá tudo dando errado, eu não sirvo para nada. Aí a pessoa sempre acha que tá querendo aparecer, tá querendo... Só que não. Ele tá mostrando ali que ele tá precisando de ajuda, que ele tá sofrendo, né? Então, é mito, sim, porque a pessoa que fala costuma fazer. A questão do alcoolismo também está muito ligada ao suicídio, né? Alcoolismo, o abuso de drogas, está muito ligado ao suicídio. Prestar muita atenção aí nos adolescentes, nessa questão aí de abusar mesmo nas festas, do álcool, das drogas, isso está muito ligado, sim. Mas, Mariana, qual que vem antes? A pessoa que chega no ponto de exagerar no alcoolismo, né? Beber demais da conta, todos os dias, ou sei lá, no final de semana que seja. Ela faz isso porque ela tá com a depressão, já tá com algum transtorno, e aí ela utiliza o álcool como meio de fuga, ou não, é o alcoolismo que vai acabar levando ela a cometer um suicídio no futuro, de repente num ato impensado, já com álcool, fica mais fácil de tomar coragem e cometer algo absurdo de tirar a própria vida. Olha, é o associado dos dois, né? Tanto a pessoa pode ter a depressão e automaticamente procurar o álcool para suprir essa necessidade, essa dor, para anestesiar essa dor da depressão, ou a pessoa procurou o álcool, ficou alcoólatra, virou um dependente químico e depois teve a depressão junto, né? Tem as duas coisas estão associadas, sim.
Então não existe uma regrinha que acontece dessa forma, não. Pode acontecer os dois caminhos, né? São possíveis. Isso. Uhum. Tá. Vamos fazer uma paradinha, Mariana? Rapidinho a gente já volta para dar sequência no bate-papo, tá? Inclusive tem algumas perguntas. Ontem eu coloquei no Grupo Expresso, pedi para as pessoas mandarem perguntas para você. A gente recebeu algumas aqui, eu vou fazer depois do intervalinho comercial, tá bom? Tá bom, então. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. Expresso Cast. Muito bem, o Expresso Cast, hoje no bate-papo com a psicóloga Mariana Marques. Como eu disse antes da gente ir para o intervalo comercial, eu coloquei no Grupo Expresso, né, a participação da Mariana, a chamada para a participação da Mariana, e pedi para que as pessoas mandassem perguntas. Chegaram aqui algumas perguntas, Mariana. Eu começo com... Claro que eu não vou identificar quem fez a pergunta, mas essa pessoa diz o seguinte: Antônio Cláudio, já houve um suicídio em minha família, e isso causou um grande trauma em todos nós. Um dos meus irmãos vive falando que vai se matar, mas já falou tantas vezes que às vezes nem damos mais tanta atenção. É muito do que a gente falou no bloco anterior, isso, né, Mariana? Uhum. Ela precisa sim dar atenção, eu acho que até redobrada essa atenção. Porque quando uma pessoa da família comete um suicídio, a chance de outra pessoa cometer também é grande. Porque, ainda mais se essa pessoa tiver um vínculo muito grande com essa pessoa que suicidou, uma admiração, e aí essa pessoa não aceita o suicídio, né? Então ela também pode vir a cometer esse suicídio. Então ela tem que dar essa atenção a esse irmão, acolher ele, quantas vezes for preciso, oferecer ajuda, né? Mariana, você falou de algo que eu acho importante, que é a questão do luto, né? O período do luto ali também, eu acho que é um período de muita tristeza, de muita depressão. Cada pessoa lida de uma forma com o luto, né? Às vezes, para uma pessoa, o luto dura 3 dias, uma semana, tem outras que duram 1 mês, 2, e aí já é bom a gente começar a ficar muito atento, porque esse luto pode virar depressão e acabar no suicídio. Suicídio, sim, exatamente. Né? Eu costumo falar assim, Antônio Cláudio, que quando uma pessoa morre por suicídio, automaticamente naquele momento morre uma mãe, morre um pai, morre um irmão, porque a dor deles é muito grande, o julgamento que eles têm sobre isso é muito grande. Então, o luto por suicídio, ele é muito intenso, ele é muito dolorido, né? Então, as pessoas que têm casos na família, ela tem que ter sempre também um acompanhamento com o psicólogo para poder não vir a cometer o mesmo ato, né? E é importante a pessoa falar sobre isso, Mariana, mesmo que não seja num psicólogo, pelo menos que seja numa igreja, que procure um pastor, que procure um padre na igreja católica, enfim, que procure um caminho para desabafar, colocar aquilo para fora. Isso é importante? É de extrema importância, Antônio Cláudio. As famílias têm que ter a consciência que dentro de casa tem que ter diálogo sobre diversos assuntos, inclusive sobre suicídio, né? Sobre sentimentos, ensinar os seus filhos a trabalhar esse sentimento dentro de casa, né? Saber que tem ali as pessoas que vão te acolher, que também passam pelas mesmas situações. Dentro das comunidades religiosas tem que falar sobre o assunto. Nas empresas é muito importante também. Então, esse assunto ele tem que se fazer parte do cotidiano das pessoas, né? Ele tem que ser presente. Se aquela família que teve uma pessoa que cometeu suicídio, é importante que a família também sente pai, mãe, filho e converse sobre aquilo? Ou não? Eles devem procurar... Vamos imaginar, Mariana, que alguém cometa suicídio dentro de uma família com 5 pessoas. Esses 4 membros da família, é importante que eles se reúnam
e falem sobre isso? Sim, na hora que eles se reunirem para falar sobre isso, eles vão estar se fortalecendo, né? Eles vão estar vendo que está todo mundo ali com a mesma dificuldade, com o mesmo sentimento. Então, eles vão estar se unindo para lidar com uma causa difícil, né? Eles estão sabendo que estão juntos nessa causa, né? Então, é muito importante que eles conversem entre si, que eles tenham esse diálogo e não chegue e fica cada um por um canto, cada um com a tua dor, cada um com o teu sofrimento. Não, eles têm que compartilhar esse momento. E se um membro dessa família procura uma outra pessoa, como essa outra pessoa deve agir naquele momento? Chegou, olha, meu tio, meu irmão, meu pai, minha mãe cometeu suicídio, e a pessoa começa a falar, a gente só escuta, ou a gente escuta, fala alguma coisa, como é que deve ser a reação de quem está ouvindo? É da mesma forma da reação de quando uma pessoa está com pensamento suicídio. De suicídio. Você tem que acolher a pessoa, mostrar que está ali para ajudar, né? Pode até falar as coisas, conversar assim, mas sem também julgamentos, sem ficar falando que outra pessoa perdeu o filho também por suicídio e hoje está bem, sem ficar criticando a dor do outro. É da mesma forma que você tem que acolher e escutar. É mais ouvido que falar, Mariana, é isso? Exatamente, mais ouvir do que falar, porque às vezes no calor da emoção e querendo ajudar muito, a gente acaba falando coisas que não tem que falar, né? Que não cabe a nós falar, e sempre tá reforçando a pessoa, tá procurando por um psicólogo, né? Porque o psicólogo sabe a forma de abordar esse assunto, sabe a forma de ajudar nesses assuntos. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Estamos passando por dificuldades financeiras. Sinto meu marido muito triste, tenho muito medo que ele faça algo. O que posso fazer para ajudá-lo? Pergunta aqui essa nossa ouvinte aqui. Então, a parte financeira é algo que atormenta muito, né? Ela é muito difícil também de ser aceita, de passar por ela. Ela tem que estar sempre presente com o marido, falar para ele que ela está ali para passar por essa dificuldade juntas, oferecer ajuda, oferecer também ele estar indo para um psicólogo, que ela vai acompanhar ele, né, até a terapia, até o psicólogo, e é isso. Às vezes a gente pensa que essa questão financeira, né, não é um grande problema, que vai chegar ao suicídio, mas eu acho que deve ter muita gente que o gatilho é a questão financeira, né, Mariana? Uhum. Muitos casos o gatilho é o financeiro. Porque a pessoa está acostumada com um certo padrão de vida, ela, principalmente em casos de homens que sente essa necessidade de ser o responsável pela parte financeira da família, né? Então, quando vem essa dificuldade, eles não costumam saber lidar com isso, e é onde vem os sentimentos, as dores, e começa a bagunçar na cabeça, começa a ter aí vem outros gatilhos também, e aí é onde a pessoa não sabe lidar com a situação. Mariana, eu não sei se você vai ter esses números aí. A gente falou dessa questão do homem, né, que muitas vezes tem essa na cabeça, eu sou o responsável, eu sou o chefe da família, eu que tenho que cuidar de tudo, né? E aí quando vem os problemas financeiros, ele acaba muitas vezes não sabendo lidar com isso. Existe algum número assim que mostre que os casos de suicídio são maiores entre os homens, entre as mulheres, entre os adolescentes, entre o pessoal da terceira idade? Tem algum número? Tem sim. Hoje são maiores entre adolescentes, né? Adolescentes, o índice de morte por suicídio está maior. A cada 32, hoje, por dia, morre 32 pessoas no Brasil por suicídio, né? Então, é uma faixa de que a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. E a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Então, enquanto a gente conversou aqui, muitas pessoas já estão se suicidando. Então, é um índice muito alto e hoje está mais entre adolescentes mesmo. Entre a faixa etária de 15 a 29 anos. Ô, Mariana, e é impressionante, a gente fala, conversando aqui, a gente fica imaginando, por quê? A vida toda pela frente, né, com tanta coisa, eu sei que é um pensamento simplista, né, mas a vida toda pela frente, com alegria, cheia de vida, né,
O Aham. que leva esses adolescentes a cometerem tanto suicídio? É essa internet, essas redes sociais que tem que o adolescente ele tem que se provar cada dia melhor que o amigo, que o companheiro. O que leva essa meninada a fazer isso, Mariana? Tem uma explicação? Tem, Antônio Cláudio, são vários fatores, né? São várias coisas. A adolescência por si só já é muito difícil de ser passada, né? Tem a questão da alteração do corpo, os hormônios, o adolescente tem aquela questão que eu falei, né? Que eu acabei de falar, que eles são muito de aprovação, eles precisam muito da aprovação do outro, da aceitação do outro, né? E hoje com as redes sociais, essa questão de estar sempre um sendo mais bonito que o outro, um tem mais coisa que o outro, ninguém nunca está triste, está todo mundo feliz, os adolescentes se comparam muito com isso, né? Eles têm uma necessidade muito grande de estar num determinado grupo, né? De ser aceito, eles têm que ser o engraçadinho, o bonitinho, eles têm que sempre que ser aceito pelas pessoas ali do teu meio, pelos seus colegas. Então, essa questão que acaba que tendo essa dificuldade, né? Eu sei que não cabe a gente ficar procurando culpado porque isso acontece. Mas a gente poderia falar que o grande culpado disso tudo é somos todos nós, é a sociedade, que acaba meio que impondo isso aos nossos jovens, seja através das redes sociais, seja até no mundo aqui físico mesmo, né? A gente tem que usar a melhor camisa, a camiseta com a grife bonita, o tênis mais chique que passa lá nos comerciais. A sociedade seria a grande culpada por esses números, Mariana? Na tua visão, diria, é claro. Isso, eu não diria culpado, né? Porque são muitos fatores, mas eu acho que ajuda muito chegar a essa situação, sabe? A mídia mesmo ajuda bastante. Eu vejo a mídia como hoje ela tem uma grande. Ela passa muita informação, né? Eu acho que é o que maior hoje nos informa, é a mídia. E a mídia, ela costuma tratar do suicídio, principalmente ela fala só do suicídio entre famosos, né? Eu nunca vi um suicídio que não fosse entre famosos que eles falam. E quando eles falam desse suicídio de famosos, eles costumam colocar o famoso como um herói, como eles romantizam aquela situação. Ai, aquele famoso, ele foi muito forte, ele é um heroíno, né? Só que eles não contam ali como que foi que esse famoso chegou a esse ato, né? Qual doença, qual transtorno mental esse famoso tinha, se esse famoso tinha um abuso de álcool e drogas, né? Então, eu acho que as informações, elas são muito romantizadas, elas são muito camufladas, vamos dizer assim, né? E a internet também é dessa forma. Então, estão sempre cobrando a melhor roupa, o corpo perfeito, né? Porque hoje, se você for ver a questão do corpo perfeito, tem muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes, principalmente, que ficam anorexo, porque eles têm que ter aquele corpo, né? Eles têm que ser assim, E tem a questão do bullying, porque as crianças, os adolescentes, eles costumam ser muito criticado ali na escola, eles gostam de pegar, eu costumo falar que eles gostam de pegar um para crista, né? Sempre tem que ter um para eles poderem mexer, para eles poderem fazer piadinhas, né? Então eu acho que é isso que faz com que a sociedade anda meio que doente com isso, porque a preocupação foca muito na imagem, no que o outro tem, né, do que precisa focar mesmo. Mariana, essa questão do bullying aí, muita gente fala que isso é mimimi, né? Isso aí é mimimi. Na minha época, isso aí era normal. Eu, por exemplo, estudei já faz um tempinho. Então, na minha época, isso era meio que normal. Hoje que a gente tem mais consciência dos traumas que causamos, né? Sei lá, eu estudei nos anos 80, principalmente. Naquela época, né? É hoje que a gente vê, opa, aquele menino que a gente fez isso, fez aquilo outro e tal. Olha que ele virou no futuro, né? E não é mimimi, né? Isso realmente causa um transtorno gigantesco nas crianças, né? A gente não percebe na hora, mas no futuro a gente vê o que aconteceu, né? Sim, sim. A gente sempre carrega uma dor daquela época, das piadinhas, né? Sim. Sempre tem algo que atormenta a gente nesse sentido, porque é muito dolorido você ver você ser ofendido pela sua aparência física, né? E eu acho que as pessoas sempre falam que essa questão de mimimi, porque querem fingir que nada acontece nas escolas, que não tem isso, que não acontece isso, mas acontece
e causa muito transtorno na pessoa a longo prazo, né? Ela pode ser que hoje ela aceite de uma tal forma, mas daqui a uns anos essa pessoa vai levar isso para a vida e vai ter uma dificuldade em lidar com essa situação. Causa um pequeno trauma ali, né? Uma pequena feridinha, que às vezes ela vai passar pela vida inteira e essa ferida não vai ser exposta, não vai aparecer, mas... Em algum momento vai aparecer, né? Em algum momento ela pode... refletir. Em algum momento ela pode ter aquela ferida exposta, né? E aí é que vem um grande problema. Verdade. Mariana, olha, adorei o nosso bate-papo. Foi show de bola, viu? Queria te agradecer muito. Queria te agradecer muito a tua participação. Eu já combinei com a Heloísa durante o papo com ela. Quero deixar combinado com você também que vamos tratar mais deste assunto. Não vamos ficar só no Setembro Amarelo, não. Os índices de suicídio são muito altos aqui na nossa região, na nossa cidade, Guaranésia. Eu não tenho um comparativo com outras cidades do município. Não sei se vem muito daquilo que você falou da mídia, né? A gente tem meio que um código de ética de não anunciar, não divulgar suicídio. De repente, por esse motivo, a gente não sabe se Guaranésia tem tantos casos ou se é normal, isso acontece também em Guaxupém, Arceburgo, Mococa. Só que como não noticia, né, a gente só fica sabendo dos nossos casos aqui. Eu ainda vou pesquisar isso nas outras cidades para saber se o nosso índice é tão alto assim ou não. Mas, enfim, a gente não vai deixar só no Setembro Amarelo, não. A gente vai conversar mais vezes, pelo menos aí 1 ou 2 vezes por mês. Eu quero chamar você, Luiz e outros psicólogos para tratar do assunto, dessa forma ajudar, né? Fazer a nossa parte, né? Colocar lá a nossa sementinha para minimizar esse problema, né, Mariana? Muito obrigado, viu? Sim, nossa, eu que agradeço, gostei muito. E, Antônio Cláudio, antes de finalizar, eu queria deixar aqui o número da CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É um órgão que faz um trabalho muito bonito de acolhimento, de escuta. Hoje são mais ou menos 4.000 voluntários que trabalham 24 horas. Então, qualquer horário que vocês ligar, vão ser atendidos para te acolher e para te escutar. O número é 188. 188, 188. Isso. E também tem um site, para quem quiser ser um voluntário, para quem quiser ver os vídeos que eles postam lá, eles falam de assuntos muito legais, muito importantes. O site é www.cvv.org.br. Então, eu vou deixar esses dois meios aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição, né, do nosso bate-papo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, vai ter a descrição com o número do telefone e mais o endereço do site. Valeu, Mariana, obrigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. Chegamos ao final de mais uma edição do Expresso Cast. Muito obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Mais uma vez, um programa que fala sobre o Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. Espero que esse papo tenha ajudado você. E faça o seguinte, compartilhe esse programa, compartilhe o áudio ou o vídeo desse programa com seus amigos, no grupo da família. De repente, uma conversa simples como essa, né? Pode ajudar alguém a não cometer um suicídio, pode evitar um suicídio, né? Então isso é importante que essa boa informação seja compartilhada. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.